Ai, gente, eu tô achando que meu cabelo tá meio estranho e eu sou alérgica à lactose, não é possível. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 42º vídeo do canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Amada, da Toni Morrison. Ela que foi vencedora do Nobel de Literatura, né, em 93. Esse livro aqui foi publicado nos Estados Unidos em 1987. Ele ganhou o Pulitzer de 88. Ele veio para o Brasil só em 2007, com tradução do José Rubens Siqueira, e veio pela Companhia das Letras, né? Então é um livro com muito prestígio, assim, e eu tô animado para comentar ele hoje. Vamos pro vídeo. Eu fui atrás do Amada depois de já ter lido dois livros da Toni Morrison. O primeiro deles, O Olho Mais Azul, também pela Companhia das Letras. E Deus Ajude Essa Criança, que eu acho que foi de algum clube do livro, que eu nem lembro de qual ano, de que época. Mas eu sei que eu gostei dos dois livros, eu achei que eles são um pouquinho pequenos. E aí eu decidi pegar uma coisa maior dela para ler. E dizem, inclusive, que A Amada é a obra-prima da Toni Morrison, né? E aí, do que ele se trata, basicamente? Ele é a história da Sif, que é uma ex-mulher escravizada nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente dizer a região, eu fiquei um pouco confuso com isso, porque eu não conheço bem o mapa dos Estados Unidos. Mas ela era uma ex-escrava que fugiu e que ela vai ser perseguida não pela coisa mais óbvia que a gente pensa, não por pessoas que estavam querendo capturar ela de volta, mas na verdade por uma filha, uma das filhas dela que ela matou. O fantasma da filha dela vai assombrar ela o resto da vida dela. E é basicamente essa a história. É uma proposta muito ambiciosa, é uma coisa assim. É surreal de quão corajosa a Toni Morrison é de ter escrito esse livro. Quer dizer, quão corajosa ela foi, né? Ela morreu em 2019. Mas, de qualquer forma, essa premissa eu acho ela, por si só, perigosa no sentido de é difícil escrever um livro dessa dimensão, mas eu já adianto que deu muito certo. É um livro fantástico. E é um livro que é um terror poético, eu diria. É um livro que ele, objetivamente, tem coisas horríveis, tem coisas é, péssimas mesmo, mas ele vai usar do estilo do horror para descrever as coisas que aconteceram. Ele não é só trágico pelo trágico, ele realmente sabe usar de elementos para causar algum tipo de medo ou para causar algum tipo de apreensão na gente. E essa coisa grotesca misturada com uma linguagem poética ficou muito bem feito. É um livro muito bem escrito. E ele tem cenas marcantes, muito. Nossa, é um livro que, enquanto eu li, eu falei, nossa, ele daria um puta filme. E aí eu fui pesquisar e já existe um filme dele com a Oprah Winfrey como a Sif, a personagem principal, com o Danny Glover como o personagem masculino principal que tá ali no livro, com a. Ai, qual é o nome dela, Jesus Cristo? Vou colocar aqui na tela que eu esqueci, que é quem vai fazer a Amada, porque a Amada é uma personagem, o nome do livro não é exatamente um adjetivo assim, é uma personagem mesmo, a Amada. E esse filme foi dirigido pelo mesmo diretor de O Silêncio dos Inocentes. Inclusive, foi o filme que veio logo depois do Silêncio dos Inocentes. E é um filme que vai explorar essa coisa do horror. Ele vai ser perturbador, as pessoas descrevem ele assim. Eu ainda quero ver, mas não vi, então não tem como fazer essa comparação. Eu gostaria muito que a Amada tivesse uma nova versão, um remake do Jordan Peele. Eu acho que seria uma visão interessante para essa história. E durante o livro, inclusive, eu lembrei de uma cena de Nós, filme maravilhoso, eu adoro Jordan Peele, e Nós especialmente tem uma questão com as sombras dos personagens, que aqui também vai ter uma pequena passagem que fala disso. E aí eu queria muito ver essa visão concretizada. Além disso, eu tenho que xingar um pouco o livro, mas não a Toni Morrison dessa vez. Eu quero falar que esse livro aqui, da Companhia das Letras, eu achei ele mal revisado. Eu achei que ele tem muitos errinhos durante a leitura, o que não devia acontecer com nenhum autor, mas especialmente com uma ganhadora do Nobel de Literatura. Eu acho que se eles não tiveram cuidado
com esse livro, imagina com outros livros, né? Mas fico triste. Agora falando um pouco da Toni mesmo. Eu acho que a divisão do livro em partes não fez diferença nenhuma, não agregou em nada ao livro, mas a divisão dos capítulos eu achei que ficou muito legal, porque o livro ele acontece com umas idas e vindas na memória dos personagens, acontecimentos do passado, assim, que vão reconstruindo as coisas, e é muito bem costurado o livro, e eu acho que isso, inclusive, colabora para que o livro tenha personagens muito bem construídos, assim, muito bem construídos. Eu tava vendo, assim, nossa, eles existem na minha cabeça, assim, eles eram tão bem construídos e tão bem desenvolvidos que era até difícil acreditar que era uma ficção isso aqui. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei bastante. Ele tem passagens espetaculares. Eu acho que é um livro que realmente merece o título de clássico que ele tem, um clássico contemporâneo. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar assim, com certeza. Recomendo super. E apesar do tamanho, ele é um livro denso, ele não é um livro exatamente leve, mas eu acho que vale super a pena. E para quem ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. A partir de agora eu vou falar spoilers leves e depois spoilers pesados desse livro. E um abraço para quem ficar aqui. Vamos seguir pro resto do vídeo. Hoje os spoilers leves vão ser mais tranquilos porque eu vou falar basicamente de aspectos da escrita da Toni Morrison que eu gostei e que eu tô colocando nos spoilers leves justamente porque eu acredito que são fatores que eu não esperava nesse livro e que me trouxeram um prazer assim na leitura que eu achei fantástico. O primeiro foi na página 48, quando a Toni faz uma descrição de uma cena de sexo, enquanto ela mistura isso com o descascar de um milho. E quando eu digo assim, parece uma coisa muito bizarra, mas é feito de uma maneira muito bonita e eu acho que mostra como ela sabe escolher bem as metáforas ao longo do livro. Eu acho que isso nunca é fácil, é muito fácil a gente cair em clichês, é muito fácil a gente realmente se perder também em alguma coisa que a gente que a gente enxerga, mas que é difícil de traduzir em palavras. Mas eu acho que a Toni consegue, assim, de forma primorosa, colocar uma coisa difícil de ser escrita de uma forma muito bonita. E isso também vai acontecer na página 62, quando ela vai fazer a descrição precisa, assim, eu achei uma descrição tão tão exata de alguém com raiva que eu vou até ler para vocês essa passagem para vocês entenderem do que eu tô falando. Abre aspas. A piscada lenta e única dos olhos. O lábio de baixo deslizando devagar por sobre o de cima. E depois um suspiro de narina, como o bafejo de uma chama de vela. Sinais de que Sif tinha chegado a um ponto de onde não conseguia prosseguir. Eu acredito que o livro tem vários momentos, assim, várias pérolas durante ele, de descrições muito nuances muito boas do que são os sinais das emoções que alguém está sentindo, dos sentimentos que ela está passando pelo rosto. São pequenos gestos, assim, pequenas viradas de cabeça, ou até essa coisa do lábio que vai por baixo do outro e que às vezes eu imitava ou tentava imaginar, e era exatamente o que acontece quando você sente aquela coisa que ela estava descrevendo. Eu achei que isso durante o livro também foi muito especial. Eu acho que eu acho que é o que faz um escritor ser um escritor, né? Você saber ter um ponto de vista, assim, você saber o seu ponto de vista, colocar ele no papel e aquilo ser único, aquilo mostrar que você está preocupado com detalhes, mas assim, mais do que isso, saber que os detalhes são às vezes exatamente o que faz uma história inteira. Eu acho que o livro tem uma coluna vertebral muito bem feita, ele tem uma estrutura muito clara, assim, muito bem construída, mas os detalhes dele fazem ele ir para outro nível e fazem ele ser uma obra fantástica. Eu não vou poupar elogios a esse livro, honestamente. E a terceira coisa, e última já nos spoilers leves, hoje realmente vai ser mais rapidinho aqui,
A ausência de cor, quer dizer, todas as descrições de cor nesse livro são muito interessantes. Eu acho que a Sif, ela vai morar com a sogra dela durante uma parte do livro. E essa sogra, ela vai estar mais velha, ela é uma pessoa muito espirituosa e tal, mas é uma pessoa que sofreu muito. E a partir de um momento da vida dela, a Baby Suggs, essa sogra, ela vai olhar para as cores e tentar fixar o pensamento dela nas cores. Eu acho que assim é o jeito mais fácil de descrever o que ela faz. Ela vai realmente se debruçar sobre o azul, depois se debruçar sobre o amarelo, depois se debruçar sobre o verde. Ela morre enquanto ela está se debruçando sobre o rosa, sobre os tons de rosa. E é uma coisa que é colocada ali, pelo que eu entendi, como uma maneira de se debruçar, enxergar algo belo no mundo que não seja difícil, que você não tenha que pensar muito. Uma coisa que é simples, meio minimalista, assim, e que você consegue se apegar àquilo sem dor. E é muito bonito também, no final do livro, a Sif vai passar pelo mesmo processo, mais ou menos, pelo que é descrito, e eu acho muito interessante essa coisa da cor como algo que é inerentemente belo e que é inerentemente simples, algo que é fácil de se apegar. E eu achei muito bonito isso, eu acho que o livro tem muita beleza no meio de tanta tragédia, e eu só queria fazer essa parte do vídeo um agradecimento, talvez, uma homenagem a a esse aspecto do livro. Achei muito, muito bonito, muito mesmo. E agora vamos para os spoilers pesados. O livro conta com esse personagem masculino, que é o Paul D, que eu mencionei brevemente no início do vídeo, que ele vai visitar, ele vai achar, depois de anos, uma velha amiga, que é a Sif, né, a personagem principal do livro, e vai passar a morar com ela, e ele vai expulsar a assombração da casa dela durante um tempo. Logo no primeiro dia que ele chega, ele já expulsa a assombração, e isso parece que vai trazer uma nova camada para o livro. A partir daquele momento, a gente vê a Sif tendo esperança de criar uma família novamente, de se juntar ao Paul D, tem um interesse romântico que ela não pensava há anos, assim, em reviver alguma coisa. A filha dela, que ainda mora com ela, que é a Denver, ela também tem uma mudança ali, porque ela não recebe bem o Paul D, mas depois de um tempinho de convivência, os três parecem encontrar uma harmonia e é quando a assombração volta. A assombração, que é a amada, que é a filha que foi assassinada pela Sif, irmã da Denver, ela volta, só que agora em carne e osso. E o que eu tenho para reclamar disso? Eu acho que ficou muito rápido, ficou muito manjado a amada voltar, tipo, no mesmo dia em que eles finalmente acham uma harmonia entre eles. Eu acho que ficou muito rápido, assim, ficou muito cinematográfico, assim, o aspecto de, tipo, a história só vai desenrolar a partir do momento que isso acontecer, mas eu sinto que podia ter tido alguma coisinha ali pra não ficar nossa, a amada chegou no momento em que tava tudo bem. Não acho que precisava. E eu achei muito esperto da Toni Morrison que ela cita isso no livro. Ela mostra que ela pensou nesse aspecto do livro, porque ela cita essa coisa de ser um momento perfeito, assim, da amada ter chegado logo naquela hora. Ela vai falar sobre isso páginas depois, mas eu ainda acho que foi uma escolha que ela podia não ter tido. Eu acho que ficou muito encaixadinho. E esse talvez seja o único, assim, não é o único problema do livro, mas talvez a única discordância que eu tive durante ele todo. Existe um outro capítulo, uma outra parte dele, em que vai ser uma escrita diferente. É um capítulo como se fosse escrito pela amada. E a amada, ela é assassinada enquanto ela ainda é bebê. E o jeito que ela lida com a linguagem é diferente, assim. Ela não tem um poder das palavras, assim. Ela não consegue falar muito, ela não consegue conectar as coisas muito bem. Ela tem algum tipo de... Não é bloqueio, mas realmente não foi algo que ela desenvolveu
sabe, não foi uma coisa que foi ensinada a ela, foi uma coisa que ela adquiriu de alguma forma que a gente não entende, mas não é normal para ela o ato de falar ou de formar pensamento, assim, é meio confuso. E essa parte abstrata do livro, esse capítulo especificamente, eu não entendi muito bem as coisas. Era um momento do livro em que o Paul D, que era o parceiro romântico da Sif, ele tinha sido expulso da casa pela assombração, que é a Amada. E aí a Amada, a Sif e a Denver, elas começam a meio que se misturar entre si, assim, e depois isso vai ficar só entre a Sif e a Amada, e é uma bagunça, assim, e eu meio que me perdi, eu entendi que eu não precisava entender, eu acho que o livro, inclusive, muitas coisas nele são para serem sentidas, eu tive essa impressão. E aí, tirando esses dois aspectos, eu acho que o livro, na verdade, não é tão difícil de aceitar. Eu acho que você realmente lê ele e vai digerindo as coisas, apesar de nem tudo ser fácil de digerir, você consegue. E isso porque a Toni Morrison também tem uma delicadeza muito grande para falar de sentimentos. Inclusive, eu tenho que ler para vocês uma série de passagens que eu fiz, tipo uma colagem aqui. Eu não vou ler exatamente o texto direto, mas trechos de 2 páginas em que ela vai descrever um sentimento que eu achei tão bem descrito que eu preciso ler para vocês. Isso tá na página 103, começa, né, e depois na 104. Isso falando sobre a Sif, né? Abre aspas. Balançou a cabeça de um lado para outro, conformada com seu cérebro rebelde. Porque não havia nada que seu cérebro recusasse. Nenhuma miséria, nenhuma tristeza, nenhuma imagem odiosa, detestável demais de se aceitar. Igual a uma criança gananciosa, seu cérebro agarrava tudo. Uma vez só não poderia dizer não, obrigada? Detestei e não quero mais não? Mas meu cérebro ganancioso diz: ah, obrigada, eu adoraria um pouco mais, então me dê mais. E quando isso acontecer, não dá mais para parar. Mas a cabeça dela não estava interessada no futuro. Cheia do passado e com fome demais, não havia espaço para imaginar, quanto menos planejar o dia seguinte. Eu achei muito bem descrita essa ideia de quando a gente só quer parar de pensar, quando a gente só quer que o nosso cérebro não aceite que ele seja mais forte que a gente, assim, que ele não ache que é capaz de superar tudo, que ele se sinta fraco, que ele assuma essa fraqueza. É muito bem feita essa descrição de um sentimento universal, de que às vezes a gente só quer parar, a gente só quer que a vida pare, que o tempo pare. E foi por isso que eu li essa passagem, sabe? Inclusive, existem outras 2 passagens que eu não vou ler uma delas, mas o capítulo do assassinato da Amada é muito bom. É um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida. Eu achei assim, você sente o que os personagens estão sentindo de um jeito que você parece que tá ali com eles. É muito cruel, é estranhamente agradável, é perturbador, ele mistura muitos sentimentos, você tem dó daquilo, mas você quer defender o que está sendo feito. É muito peculiar, assim, eu achei um capítulo fantástico. E existe uma outra descrição que é uma gracinha, assim, que eu vou ler para vocês porque é rapidinha, que é uma descrição de liberdade que eu achei muito linda, que, se eu não me engano, é o Paul D que faz na página 221. Abre aspas. Chegar a um lugar onde você podia amar qualquer coisa que quisesse, sem precisar de permissão para desejar. Bom, ora, isso era liberdade. O Paul D, inclusive, é um personagem que eu acho muito legal. Ele é um dos personagens que você mais se apega, assim. Mas eu vou terminar esse vídeo, essa parte, falando da Denver, que é a personagem que mais dá orgulho pra gente. É uma personagem que tá no meio daquela bagunça. Ela é uma filha da Sif que não foi assassinada porque alguém interrompeu a Sif na hora que ela ia matar ela, e que vive naquela casa assombrada também pela irmã, com uma mãe que tá muito perturbada, uma mãe que isola elas do mundo. E a Denver, ela consegue, dentro disso tudo, mesmo com a irmã voltando em carne e osso, ela consegue
olhar para aquilo, se afastar daquilo, ver que aquilo não é pessoal com ela, de certa forma, é muito mais sobre a mãe e a irmã, e ela consegue sair daquela casa e buscar uma outra vida. E é assim, dá um calor no coração você ver a trajetória da Denver, alguém que consegue realmente superar as coisas, não porque ela é forte, mas porque ela não desistiu de tentar, ela ainda tem forças para tentar e, e ela consegue, por sorte também, de certa forma, por ter a ajuda de outras pessoas, por não ter tido tanto azar quanto a mãe, mas é uma coisa bonita de se ver. Eu acho que essa foi a palavra que eu mais usei nesse vídeo, né? É um livro bonito, é um livro muito elegante, assim. É um livro tocante, para dizer o mínimo. E agora eu vou para a conclusão desse vídeo. A Amada me ensinou que chega um momento na vida em que a gente só precisa aprender a descansar, parar de batalhar, e que a nossa sociedade devia ser mais compreensiva em relação a isso. Enquanto esse momento não chega, o livro também nos mostra que a gente precisa lutar para ser mais curioso do que medroso, inclusive em relação ao passado, mas especialmente, primeiramente, em relação ao futuro. Esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Convido você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E quinta que vem eu volto com mais um livro para vocês. Muito obrigado e até mais. Um beijo.